Fala pessoal, paz do Senhor Jesus para você vir aqui outra vez em mais um episódio do nosso Café com Debate. Lembre-se, esse lugar é feito para que eu e você cresçamos em graça e em conhecimento na palavra e no que é verdade. Por isso, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e continua com a gente. Você é o que nos motiva a todos os dias estar aqui para compartilhar aquilo que Cristo é. E hoje, comigo mais uma vez, Kênia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vinícius, mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso Café com Debate. Você já sabe qual é a nossa intenção, incentivar você a participar da EBD, né? Que você cresça todos os dias na graça e no conhecimento. Então, não deixe de participar, não deixe de comentar aqui, não deixe de mandar para aquele amigo que você conhece que precisa ouvir da palavra do Senhor. A nossa maior escola teológica de graça. Exatamente. De graça. Por falar em conhecimento, hoje nós temos um professor da EBD aqui para nos compartilhar também sobre conhecimento, compartilhar aquilo que o senhor tem feito. Nós estamos com quem, Kênia? Vitor Aguiar. Seja muito bem-vindo. Amém, amém. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que o senhor tem preparado, através da Escola Dominical para nós, nesta próxima lição, as naturezas humanas e divinas de Exato. Jesus. Vitor, você é professor da EBD de qual turma? Sim, eu sou jovem, mas eu cuido dos jovens. Então, graças a Deus, a linguagem certa, né? Graças a Deus, pelo que eu tenho aprendido aos anos, através da Escola Dominical, através da igreja, eu sou abençoado por Deus para poder ajudar e retribuir aos jovens. Você viu que amor ao serviço ele tem, né? Exatamente. Vitor, você nasceu num berço cristão, né? Assim como eu e o Vinícius também. Sim. E era hábito na sua casa participar da EBD todo domingo? Fazia Não parte só da rotina hábito, de você? sim, era requerimento. Sim, requerimento. Obrigação. Eu posso falar que eu só estou aqui, meu português só é do jeito que é, eu só sei ler e escrever por causa da Escola Dominical. E eu incentivo todos os pais que têm filhos americanos, jovens, que nós sabemos que a língua dessa nação não é o português, mas a gente sempre ouve as reclamações, meu filho não fala, não sabe falar. A Escola Dominical é uma ótima oportunidade para você ensinar não só leitura, não só ouvir a linguagem, mas também de praticar ela. Uau, pra quem não crente sabe, inteligente. né? O Vitor, ele é americano, nasceu aqui nos Estados Unidos, fala português fluente. E o que ele está compartilhando com a gente é assim, poderoso. Que ele aprendeu português na escola dominical, lendo a palavra do Senhor. Então, você que tem um jovem, um adolescente em casa, que às vezes ele fala, mãe, eu não quero ir, o que a gente deve fazer? Obrigue seu filho a participar da escola dominical. Nós temos um grande exemplo aqui. O Vitor realmente tem sido uma bênção, na vida dos jovens, e isso é a boa educação dos pais, né? O papel dos pais. Então, a gente incentiva você, pai, a trazer o seu filho para a EBD, a maior escola teológica que nós temos. Exatamente. E hoje nós estamos na lição de número 7. Qual que é o nome, Kênia? As naturezas humana e divina de Jesus. Exatamente. Vamos ali no texto áureo? Está ali em Romanos 9,5, onde diz, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Verdade prática. A verdade prática vai nos dizer que Jesus, ele é eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Nós já estudamos, em classes separadas sobre a natureza humana de Jesus e a natureza divina, né? Então, eu acredito que essa lição, ela é mais de caráter de revisão, né? Nós vamos rever isso e a gente vai entender que vai surgir novas heresias, né? Às vezes a gente pensa assim, então ficou tudo resolvido, a gente entendeu, não está resolvido. Nunca está resolvido. Então, a gente entendeu que quem é Jesus como homem, a gente entendeu também quem é Jesus como Deus. Só que essa junção das duplas naturezas de Jesus é que começa a surgir novas heresias. Então, nessa lição de número 7, a gente vai aprender que as naturezas do Senhor, Jesus, do nosso Deus, tanto a humana quanto a divina, elas não se confundem, elas não se alteram e elas não se chocam. Como que entende isso? É somente pela fé, foi aquilo que a gente falou, né? Às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo entender isso. Se você entendesse todas as verdades divinas, você não seria humano, você seria o quê? Seria Deus, né? Exato. E somente Ele possui atributos, né, que a gente não possui. Então, a escola desse para
Vitor, a gente tem algumas características a respeito do que é citado a respeito dessa natureza, dessa divisão. Sim, na nossa lição vai tratar da dupla natureza de Jesus, no sentido de que 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Muitas vezes a gente confunde e fala que são duas pessoas distintas, diferentes, mas o importante na nossa lição é, como diz, a descendência de Davi segundo a carne, que traz um homem para a foto, e declarando também o Filho de Deus em poder, que separa a divindade de Jesus como humano. Então nós temos uma pessoa que é 100% homem, 100% Deus, mas isso não mistura. Sim. Ao mesmo ponto que está dentro de uma pessoa, não há mistura, não tem como misturar as coisas. É como você colocar óleo e água num copo, não vai misturar. Os dois estão lá, mas não mistura. Isso é tão interessante assim, e a gente não vai entender, né, Vitor, com o nosso intelecto. A gente vai conseguir entender isso apenas com os olhos da fé, né? Sim, como a Trindade e outras características, né, da natureza de Jesus, a gente só vai conseguir entender isso pela fé. Então, é extremamente importante, né, que as pessoas participem da escola dominical, para que elas fiquem instruídas quanto a esse assunto. Até porque é incrível como o conteúdo da revista vem preparando o nosso saldo de conhecimento Sim, para agora, né? exatamente. Nós passamos a respeito sobre a divindade de Jesus, sobre a Trindade, o que é e tudo, para chegar justamente aqui e ter esse discernimento de que essas duas naturezas, elas se diferem, mas ao mesmo tempo cooperam para o mesmo propósito. Exatamente. E o mais importante, né, da gente falar que é apenas uma pessoa. Que possui duas naturezas. Isso, a única pessoa que possui isso é Jesus. Nenhuma outra pessoa é capaz, né, de possuir essas naturezas. Então, Deus pode se tornar homem e deixar de ser Deus? Vem para onde? Vem para EBD. Exatamente. Dentro desse meio, a gente também vai entender, e a Kênia já até falou, que existem algumas heresias que se constroem e se dispersam nisso e que acabam confundindo a mente de algumas pessoas. Kênia, já que você já tocou nesse assunto, consegue trazer um pouco pra gente? Exatamente. Existem, né, algumas heresias, e eu vou citar aqui para vocês a heresia do monofisismo. Essa heresia, eles vão dizer que as duas naturezas de Jesus é uma função, que elas se juntam e se torna apenas uma natureza. E a gente sabe pelas palavras do Senhor, né, pela palavra do Senhor, principalmente, né, as cartas paulinas, eu acho que Paulo é muito específico em falar sobre isso, né, sobre o Jesus Deus, né, e o Jesus homem. Ele é muito específico, é muito claro. Tá bem claro nas escrituras, então a gente entende que existe apenas uma única pessoa, mas existe sim duas naturezas, e eu volto a repetir, elas não se confundem, elas não se misturam, são duas naturezas distintas em apenas uma pessoa. O defensor dessa heresia, o nome dele é Eutico, né, ou Eutique, e ele vai começar a pregar, e é muito interessante a gente falar sobre isso, né, que todos esses hereges que surgiram, eles tinham boa intenção, né? Eles queriam preservar a fé, a gente precisa continuar preservando o monoteísmo, e aí eles fizeram uma má interpretação da palavra do Senhor. Então, por isso que é muito importante, né, Vitor? Desde os nossos filhos da idade tão pequena, a gente ensinar as palavras do Senhor. E o que eu queria perguntar para o Vitor, os jovens, eles conseguem entender essa linguagem, Vitor, quando a gente fala dessas heresias? Às vezes são uns nomes tão difíceis, né? Sim. Eles conseguem entender direitinho? Eu acho que a ideia com os jovens, pelo menos que eu vejo no dia a dia, é que a ideia por completa eles entendem como uma base. Agora, quando a gente começa a entrar nos detalhes, que aí às vezes entra uma dificuldade aqui e ali. Isso, né, palavreado, muitas das vezes tem que olhar no dicionário o sentido da palavra ou a ideia que está acontecendo. Então, não só a dificuldade com a língua, mas também até a gente não entende, como você falou no começo. Se fôssemos para entender tudo, seríamos Deus. Porque até na palavra fala que tudo que está aqui, que é para a gente entender, ele deixou claro. As coisas que não são claras é porque um dia nós vamos talvez descobrir. E se não entender também tá tudo bem, Tudo né? bem. É para isso que existe o quê? A EBD. Isso. A EBD soluciona, né? Traz luz aos nossos problemas. E como o Vitor, ele leciona para os jovens,
Eu acredito que isso é de tamanha importância no geral, mas principalmente aos jovens que se encaminham para uma fase adulta e acabam levando com eles tudo que eles aprendem, né? Sim. Então eles, além de ter muita dúvida, eles se alimentam do que é verdade e levam a verdade adiante. Exatamente. Então quando surge qualquer pessoa com síndromes heréticas, como a Kenny acabou de citar, eles conseguem pôr luz do evangelho e às vezes pelo que aprendeu na EBD, entender, diferir e saber se posicionar como um bom cristão, como um praticante da sua fé, né? Como ligar um alarme, né? Exatamente. E eles possam pelo menos ter ouvido alguma coisa a respeito e quando chegar aí fora no mundo e ouvir algo que, peraí, eu já ouvi alguém falar sobre isso, assim, né? não sei se é assim, vou ter que aprofundar um pouco. Exatamente. Eles acabam tendo esse ponto também de poder perguntar. Sim. E Vitor, eles, eu escutei assim, é assim mesmo? E aí talvez eles não vão lembrar, ai, como que era mesmo o nome da heresia? Mas quando falarem pra você, olha, as naturezas de Jesus é uma fusão dessas duas naturezas. Isso. Vai falar, não é uma fusão. É. Eu aprendi na escola dominical que é assim. E eu acho muito interessante, né, que nós estamos formando discípulos, né? Eu sou mãe, o Vitor também é pai, né? Sim. Também tem uma família. E nós aprendemos na IBD. E hoje nós estamos contribuindo, né? Ensinando outras pessoas. Então, essa semente que você vai semear na vida, no coração do seu filho, você está plantando para a igreja futura. Então, eu creio que se eles se tornarem apaixonados por Jesus da forma que nós somos hoje, eles também farão discípulos. Então, por isso que nós estamos aqui batendo na mesma tecla, a importância de você participar da EBD. Eu, Kênia e Vitor, carrego raízes do que eu aprendi na EBD de quando eu tinha 10, 12, 15 anos de idade, que me ajudaram em dias quando a minha fé quis ser questionada pelo meio secular. Exatamente. Então eu lembrei do que eu aprendi lá sentado, ouvindo, lembrei de tudo o que me foi ensinado e eu consegui diferenciar. O Senhor é assim e não assim. Exatamente. Então eu preciso seguir por esse caminho. Tudo fruto de um bom ensino, de uma boa EBD. Então não deixe de ir, leve o seu filho, incentive o seu filho, incentive indo com ele, né, Vitor? Eu acho que se nós tivermos esse apoio dos pais, se torna mais fácil. Muitas das vezes tem jovens que querem vir, mas não podem. Sim. Não tanto os jovens, os adolescentes, principalmente crianças, os mais novos que não têm a sua não podem ir sozinho, não podem ir sozinho. Então, muitas das vezes a gente percebe isso. E também temos casos de jovens que venham e os pais não vêm. Então, como o Vini falou aqui, seja não só um incentivo, mas um exemplo do seu filho. A Bíblia fala para a gente ensinar o filho no caminho que deve andar, para que depois não venha esquecer dele. Não tem como você ensinar se você não pratica. Senão você só está falando. E como a gente sabe, falar é fácil. Né? Ensinar no caminho. Isso. Não é estar ali com ele de mãos dadas. Isso. E eu acho que uma dessas heresias, né, que está hoje na roupagem nova, hoje a nossa lição está falando sobre isso desse trimestre, né? As heresias antigas com uma nova roupagem, com uma nova cara. É a mariolatria, né, que é essa adoração a Maria. E se os nossos filhos, se nós estivermos alicerçados na palavra do Senhor, a gente vai entender que Maria, ela não é mãe de Deus, ela era mãe de Jesus, que é diferente, né? Então, assim, não é sobre confusão, é sobre esclarecimento, né? Então, é muito importante que todos participem, né, da IBD. Gente, eu queria muito poder continuar. Tá incrível conversar com vocês, mas a gente tá se encaminhando pro final. E como de costume, a gente não vai perder o nosso costume. Nós já fizemos o nosso debate, então a gente vai pro café. Enquanto eu vou servindo vocês, aqui, ó, viu? Você encontra um bom crente nisso, quando fala café e ele pega. Já vem uma alegria, assim, exatamente, vem do céu pra cá. Enquanto eu vou servindo vocês, Kênia, pode dar os seus agradecimentos. Vitor, fica à vontade. Pessoal, muito obrigada, tá, por estar participando de mais um episódio do nosso Café com Debate. Eu queria te incentivar mais uma vez a procurar uma escola bíblica dominical na sua cidade. Algumas cidades, né, não é no domingo, às vezes é durante a semana, mas não deixe de participar, não deixe de levar seu filho, principalmente. Hoje a gente falou muito sobre isso, né? Sobre esse legado que a gente precisa passar, e eu creio que vai ser de bênção. Você já sabe, aqui na nossa cidade, nós temos a escola dominical e o Café Girê, né? Então, depois que termina a escola dominical, todo mundo se reúne no Café Girê. No Café Girê, que é a nossa cantina missionária. Ali a gente bate papo, ali a gente interage, a gente tem o nosso momento de comunhão. Então, se você participar da nossa escola dominical aqui em Columbus, você vai também conhecer o nosso Café Girê. Mas não deixe de participar da escola dominical. Não deixe de mandar esse programa, né, para pessoas que não são crentes,
eu creio em salvação que pode acontecer na escola dominical, né? Pessoas que entregam a vida deles para Cristo na escola dominical, então não deixe de participar. Amém. E outra vez incentivando, traga seu filho na escola dominical, principalmente esse trimestre nós estamos falando sobre bastante das heresias, então sabendo como combater essas heresias, tendo a sua fundação em Cristo, mesmo que é o maior tema do nosso trimestre, é Cristo, Cristologia, então tendo essa fundação, eles vão saber se defender como foi falado já lá fora no mundo. E como eu, aprender o português numa terra estranha. Glória a Deus. Gente, estão servidos, mas antes a gente vai fazer o quê? Tintim de crente. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Volta aqui. Volta. Deus abençoe.